E aí pessoal, estamos aí de novo mais uma aula de Química. Nós vamos continuar abordando o conteúdo acerca das unidades de concentração, os aspectos quantitativos das soluções, conteúdo importantíssimo que com certeza vai estar lá na prova do Enem. E hoje a gente vai estar falando sobre a diluição das soluções. Vamos lá! Falando acerca da diluição das soluções. Uma solução diluída é aquela que contém pouco soluto e contém muito solvente. O contrário, por sua vez, a gente chama de solução concentrada, que é aquela solução que vai apresentar uma quantidade de soluto igual ou superior ao coeficiente de solubilidade do solvente que compõe a solução. Ou seja, uma solução concentrada é aquela que apresenta muito soluto. Então, não vamos nos esquecer disso. Solução diluída, pouco soluto e muito solvente. Já a solução concentrada é o oposto. É a solução que apresenta uma quantidade grande de soluto. Não vamos nos esquecer o conceito de solução. Solução são sistemas homogêneos, aqueles que apresentam uma única fase, e toda a solução ela é formada pelo soluto e pelo solvente. Portanto, a diluição consiste na adição de solvente à solução sem modificar a quantidade de soluto. Então aqui a gente tem um esqueminha que exemplifica. Geralmente uma solução, quando ela é muito concentrada, ela vai apresentar aqui a coloração mais escura. Se ela é mais diluída, ela vai apresentar essa coloração mais clara. Esse esqueminha aqui, ele exemplifica. Diluição de soluções, ela está presente em nosso cotidiano. Por exemplo, a gente tem pessoas que gostam de café, gostam muito de café. É uma paixão nacional praticamente. Mas a gente sabe que tem pessoas que preferem aquele café mais forte. Outras pessoas preferem um café mais fraco. O que seria esse mais forte e esse mais fraco? O mais forte seria aquela solução mais concentrada, enquanto que o mais fraco seria aquela mais diluída. A mais concentrada, eu vou ter uma quantidade maior de pó de café, enquanto que na solução mais diluída, o café mais fraco, ela tem uma quantidade menor daquele pó de café solubilizado ali naquela solução. Outro exemplo também que a gente pode colocar aqui são os produtos de limpeza. Há pessoas que gostam de produtos de limpeza como desinfetante que tem aquele cheiro mais forte. Outras já não são tão favoráveis ao odor muito forte de alguns produtos desinfetantes. Então dilui em água, coloca em água para poder deixar um pouco mais fraco aquela solução. Um outro exemplo de diluição que pode acontecer, que a gente pode exemplificar também, são os medicamentos. A gente tem aquelas medicações em suspensão. Na verdade, o que você faz é acrescentar água, você vai solubilizar, vai diluir aquela quantidade que está concentrada na solução. Observe o esquema. Nós temos uma solução concentrada cuja expressão, a fórmula da concentração é a massa do soluto sobre o volume da solução. Se eu acrescentar a essa solução uma quantidade de solvente, eu vou diluir essa solução. Então, perceba que aqui no esqueminha está ilustrado, A gente tem aí uma cor da solução mais fraca, indicando que é uma solução diluída. A fórmula para essa solução também é a mesma. Concentração da solução diluída, agora eu vou chamar de C2, vai ser igual a massa do soluto sobre o volume da solução. Mas percebam uma coisa, pegando o conceito de diluição, a gente tem que a diluição, em uma solução diluída, eu vou aumentar a quantidade de solvente, mas a quantidade do soluto ela permanece inalterada. O que eu quero dizer com isso? Que se eu isolar a massa do soluto nessa primeira expressão aqui, eu vou ter a massa do soluto igual à concentração inicial, que eu chamo de C1, vezes o volume inicial, que eu chamo de V1. Se eu isolar aqui, no caso da solução diluída, eu tenho que a massa do soluto vai ser igual a C2V2, que seria a concentração final e volume final. Mas perceba que essa massa do soluto aqui, ele tem o mesmo valor, ela é inalterada. A partir disso, a gente consegue estabelecer a seguinte relação. Concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. C1V1 igual a C2V2. Essa é a expressão de diluição das soluções. Veja um exemplo aqui para a gente poder entender como funciona aí esses cálculos de diluição das soluções.
Qual deve ser o volume de água adicionado a 50 cm³ de solução de ácido nítrico, HNO3, cuja concentração é igual a 20 gramas por litro, para que seja obtida uma solução a 5 gramas por litro? Se você quiser responder antes de eu continuar, pausa esse vídeo agora, porque eu já estou chegando com a resolução aí, beleza? Vamos resolver aqui então. Inicialmente, a questão ela coloca aí, ó, o volume de água adicionado a 50 cm³. Ele coloca aí, ó, 50 cm³. Se a gente for transformar essa unidade de medida, 50 cm³ é igual a 50 ml, 50 mililitros, né? É o mesmo volume. E 50 ml, se for transformar para litro, vai ser 0,05. Esse vai ser o V1. A concentração 1, a questão coloca ali, ó, que é 20 gramas por litro. A questão também, ela vai trazer para a gente aí, como dado da questão, a concentração final, que é justamente o que ela quer, né? A concentração final de 5 gramas por litro. A questão ela pede para que a gente encontre o volume de água adicionado, que a gente não sabe. O volume final a gente vai calcular aqui agora, a partir da fórmula C1V1 igual a C2V2. Agora é só substituir os valores. A questão já deu para a gente as informações. Vamos substituir e vamos encontrar esse valor de V2. Substituindo os valores aqui, no lugar de C1 vai 20, do V1 vai 0,05, C2 vai o 5 e V2 que a gente ainda não sabe o valor, vamos encontrar aqui. Multiplicando 20 por 0,05, a gente encontra como resultado 1, como produto dessa multiplicação. Isolando o V2, passando o 5 para o outro membro, a gente vai ter aqui, ó, que o V2 vai ser igual a 1 sobre 5. Isso vai ser igual aqui a 0,2 litros. Mas calma que a gente ainda não resolveu a questão por completo. Porque esse V2 aqui, ó, é o volume de solução total. É o volume total da solução. Veja só. A questão ela quer saber a quantidade que foi adicionada. A gente encontrou aqui o volume total. O volume de toda a solução. Para se chegar nesse 0,2 litros, quanto foi adicionado? Então aqui a expressão para poder nos ajudar. Então, a gente vai fazer só essa expressãozinha aqui, ó. Volume adicionado vai ser igual ao volume total menos o volume inicial. Agora fica mais fácil, né? A gente já sabe qual é o volume total que a gente acabou de encontrar. O volume inicial a questão deu e aqui a gente consegue resolver. Substituindo aqui os valores, ó. 0,2 menos 0,05, nós vamos encontrar aí que o volume adicionado foi de 0,15 litros ou 150 ml. Então, veja que não é difícil. É fácil, a gente só precisa ter um pouco de atenção, né? Para a gente não acabar aí achando que já resolveu e de repente ser pego aí pela questão, né? Vamos para o segundo exemplo agora. Mesma coisa, quer tentar resolver esse aí, pausa o vídeo agora, que eu já estou vindo com a solução. Um refresco é preparado a partir de um suco concentrado. Considere 100 ml de determinado suco em que a concentração inicial seja 0,4 mol por litro. Qual o volume de água em ml que deverá ser acrescentado para que a concentração do soluto caia para 0,04 mol por litro? A mesma ideia da questão anterior. Eu só modifiquei aqui também, além dos valores, modifiquei a unidade de concentração. Veja que a gente pode usar essa expressão tanto para concentração em gramas por litro, como também para a concentração em mol por litro. A gente pode utilizar também para título, né, que é a massa sobre a massa. Então, perceba que a gente consegue usar esse cálculo de diluição para diferentes unidades de concentração. Vamos pegar as informações da questão. A concentração inicial, né, que ela colocou aí, é de 0,4 mol por litro. Volume inicial está na questão também, 100 ml. A questão aqui, ela coloca também para a gente a concentração final, que é 0,04. Ele quer saber qual é o volume que eu devo acrescentar. Mesma proposta da questão anterior, do exemplo anterior. Vamos lá então. A expressão que a gente vai usar é a mesma, tá vendo? C1 vezes V1 igual a C2 vezes V2. Substitui os valores aí, ó, no lugar de C1, 0,4, no lugar de V1, 100, no lugar de C2, 0,04, no lugar de V2, a gente permanece aí com o V2 porque a gente ainda não sabe o valor. Diferente do exemplo anterior, eu não vou alterar
unidade de medida do volume. Eu vou deixar em ml, vou deixar aí como tá. Dá para a gente fazer dessa forma também. Continuando aqui, multiplicando aí 0,4 por 100, a gente conta que é 40. Isolando aí, ó, o V2, a gente vai ver que V2 vai ser igual a 40 dividido por 0,04. E efetuando essa divisão, nós vamos encontrar aí, ó, 1000 ml. Então, 1000 ml, atenção, é o volume total. Esse é o total da solução. O que a questão quer saber é quanto que foi adicionado para se chegar nesse volume. E aí, a mesma coisa. Volume adicionado vai ser igual ao volume total menos o volume inicial. Substituindo aí, ó, a gente vai ter que vai ser 100, 1000 menos 100, 100 é o volume inicial. Então, foi adicionado aí 900 mililitros, 900 ml. Muito fácil isso aqui.